Hoje nós vamos ler aí um pouquinho mais do que o convencional. 1 Samuel, capítulo 25. E eu inicio primeiro fazendo uma pergunta para a igreja. É 1 Samuel ou 1 Samuel? Por que é primeiro? Porque é um livro. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. E enquanto você procura, eu quero compartilhar com você uma experiência. Enquanto nós estávamos adorando, eu lembro que em algumas oportunidades eu falei assim, eu queria permanecer adorando durante o período da palavra, né, o período da ministração. Não sei se você recorda disso. Algumas vezes eu falei assim, eu gostaria que a gente continuasse, se fosse da minha vontade, eu gostaria que a gente continuasse adorando. Vocês recordam disso? Eu já falei isso aqui algumas vezes. E enquanto nós estávamos adorando aqui o Senhor, veio novamente no meu coração a vontade de falar isso, né, para a igreja, ou seja, para a gente continuar em adoração, né, porque eu não sei dizer você, mas eu senti a presença de Deus muito real aqui nesse ambiente. E enquanto isso passou pela minha mente, e a Bíblia diz, né, que o Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração, que Ele nos conhece, o Senhor falou comigo. E Ele falou assim que quando a gente aprende a palavra de Deus também é uma adoração. Quando você se regozija na palavra, você também está adorando a Deus. Entendeu? E você pode não somente ter esse período aqui do nosso encontro como um momento de adoração, mas você pode continuar o restante do domingo inteiro adorando o Senhor, sem cantar uma música. Você entendeu? Ou seja, que a sua vida, hoje eu oro para que a sua vida seja uma adoração a Deus. Isso vai fazer toda a diferença, amém? Temos me convidado, né? Como é seu nome, meu filho? Daniele, como é que a Igreja de Cristo fala? A vergonha é só essa vez, tá, Daniele? Não tem outra. Quando eu olhei a primeira vez, cadê o Alan? Não parece aquela tua irmã que veio, ó? Eu olhei, eu pensei que era a irmã do Alan. Eu vi do lado da Gil. Eu falei, então, se for, tá brigado com a Adriane, que é a irmã também, né? Eu falei, não, vamos já. Mas seja bem-vindo, tá, Daniele? Que Deus te abençoe. Então, eu oro para que a sua... Só ela de convidada hoje, amém? Oi? É mesmo, pronto. E eu peço para a igreja, assim, daqui para frente, como a gente está começando a ficar mais e mais, e Deus é bom por isso, e quando você vê assim, ó, tem convidado, alguém me avisa, por favor, porque na semana passada a gente passou batido, né, com o rapaz lá que acabei não percebendo na hora. Passamos batido com o irmão da NET também, né, cadê a NET? Ó, o irmão veio, não foi? A gente passou batido com o irmão da NET. Você entendeu? Então quando você vê alguém convidado, ó, tem um convidado aqui, levanta a mão, entendeu? Então 1 Samuel, capítulo 25, verso 1. Todos acharam, amém? Todos acharam, faltou eu achar. Capítulo 25, pronto, verso 1. É um texto longo, mas que eu peço nesse momento que você coloque toda a sua atenção no texto que nós vamos ler agora. A Bíblia diz assim, ó: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Davi, Nabal e Abigail. Depois, Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. Só para contextualizar vocês muito rápido, Samuel é o último juiz de Israel, né? Da geração dos juízes, o último foi sepultado lá em Ramá, que é Samuel. E Samuel, ele não é qualquer homem, né? Ele é um homem que acabou ungindo Davi, é um homem que ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Então era tido muito obrigado, minha filha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E era tido por muitas pessoas como a grande autoridade religiosa daquele tempo. E ele realmente era. Então vamos lá continuar no verso 3. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita, como eles dizem, prudente e formosa. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas intenções. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: leve a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe:
Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse seu se perdeu. Pergunte aos seus criados, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal esta mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água, e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceais de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse a seus servos: vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Enquanto Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Que travas os combates do Senhor. Não esqueça dessa frase. O Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache sobre ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos seus inimigos será atirada para longe por uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor estiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso.
e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e te atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando banquete em casa como um banquete de rei. Estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que esse teu servo de praticar o mal e fez cair sobre a cabeça de Nabal a sua própria maldade. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja a sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. De imediato Abigail montou em um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel, ambas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, a mulher de Davi, a Peliel, filho de Em nome de Jesus, amém? Essa é uma história extraordinária. É uma baita, enorme história. Mas que, para nós, ela tem que ser um exemplo de lição de como se comportar diante das crises. Esse texto de 1 Samuel, e é necessário que eu contextualize você, ele vai ser um conflito direto, né, entre a sabedoria espiritual contra a nossa ira carnal. Né? E hoje o tema dessa mensagem é a sabedoria que evita tragédias. E falar dessa palavra, o primeiro ponto que eu creio que é muito importante é você entender o cenário que Davi estava inserido. Porque não é mera semelhança, muitas vezes, com determinados cenários que nós estamos inseridos. Àquela altura, como a palavra diz lá no início, Samuel tinha morrido. Então, o homem que orientou Davi em diversas oportunidades, o homem que ungiu Davi, o homem que era referência a Davi de um contato com Deus, aquele homem ele tinha partido. Então Davi ele estava provavelmente vivendo uma crise espiritual naquele momento. E um outro cenário de crise, que a palavra ela não diz nesse momento, mas se você ler antes, você vai conseguir perceber, se você ler os capítulos posteriores, você também vai perceber, é que Davi estava sendo perseguido. Àquela altura, o rei Saul tinha empreendido muito esforço para tentar matar Davi, né? Entendendo por inveja que Davi seria o próximo sucessor do reino, entendendo que, já sabendo que ele tinha sido ungido como rei, já entendendo que as batalhas que Davi guerreava, a mão do Senhor estava com Davi e ele sempre tinha sucesso. A inveja tinha separado do coração de Saul, e por conta disso ele estava perseguindo Davi. E muitas vezes na nossa vida acontece exatamente da mesma forma. E naquele momento Davi, ele literalmente está precisando de mantimentos para poder manter o seu exército. A Bíblia diz que 400 homens o seguiram, e a Bíblia também diz que 200 homens ficaram guardando a bagagem. Então estamos falando de aproximadamente 600 homens que precisavam ser alimentados. E esses 600 homens, durante um tempo, eles acabaram, como os próprios servos de Nabal disseram, eles acabaram servindo como se fosse um muro. Porque quando a gente fala assim, eles guardaram, serviram como um muro, protegeram o rebanho, às vezes passa de uma forma despercebida para nós, achar que eles apenas guardaram aquele rebanho para que não fosse roubado. E não era isso. Existiam leões, existiam ursos, existiam raposas, existiam diversos predadores naquela região. E o que acontecia é que aqueles homens não deixavam com que esses predadores chegassem até o rebanho de Nabal. E quando chega no dia, e que Davi entende que eles seriam recompensados por todo esse esforço, eles acabam recebendo uma negativa. E no coração de Davi vem aquela mensagem chamada injustiça. Eu fui injustiçado. E quando você é injustiçado por algo que você fez, porque alguém pediu,
Quando você é injustiçado porque exigia uma obrigação da sua parte por meio de contrato, eu vou dizer assim, poxa, é uma injustiça, realmente. Aí o Senhor tem que curar seu coração porque você tem que perdoar. Mas a pergunta que quando eu estava lendo essa palavra me veio ao coração, em que momento foi que Nabal pediu para que Davi guardasse seus rebanhos? Você conseguiu perceber? Quando foi que Nabal falou assim, Davi, faz o seguinte, guarda o meu rebanho aí, meu irmão. Lá na frente a gente se acerta. Parcela em 10 ovelhas por ano aí que a gente vai se acertar esse negócio no futuro. Você consegue perceber que a palavra não diz isso? Ou seja, em nenhum momento nem Nabal, nem Abigail pediu para que Davi e seu exército guardasse os seus rebanhos. Mas ainda assim, por Davi ter feito, ele se sente injustiçado. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente vive determinado cenário de crise, não pode acontecer nem isso daqui, de uma válvula de escape que você quer descarregar tudo por meio dessa situação. Muitas vezes você se sente injustiçado por outras pessoas, muitas vezes você está sendo perseguido por outras pessoas, muitas vezes outras pessoas te chatearam e você acaba descontando em casa. Aí você acaba descontando no professor do colégio da criança. Você acaba descontando no trânsito, para aquela pessoa que você nem conhece como está acontecendo. Você entendeu? Você acaba descontando lá no trabalho, onde ninguém te fez mal e de onde você tira o seu sustento. Então, os cenários de crise, irmãos, eles são inevitáveis na vida do crente. Você entendeu? Há uma probabilidade enorme, eu sempre falo quando eu falo sobre crises, quando eu falo sobre essas lutas, eu sempre digo isso, eu não estou profetizando isso sobre sua vida, mas há uma probabilidade enorme que ao longo da nossa existência ainda sobre esta terra, nós venhamos a passar por cenários de crise. Eu falo cenário de crise, eu posso dar N exemplos. É uma meta que não se alcança, é um cenário de crise. É um filho que não se converte, é um cenário de crise. É um marido que não quer saber dos caminhos do Senhor, é um cenário de crise. E eu poderia passar o dia todo falando aqui. É um carro que de repente furou um pneu, aí você está no cenário de crise, não tem o step, não tem a chave, não tem... tem N cenário de crise aí. E a gente passa por essas situações e acaba descarregando em quem não tem nada a ver. E eu vou dizer assim, quando você olha para essa palavra, Nabal foi um homem sensato. Ele foi um homem sensato. Ele foi um homem imprudente. Ele foi imprudente. Né? O correto seria que ele viesse a recompensar. Né? Um rebanho de 3.000, ou seja, eu não saberia dizer quanto era o percentual de perda naquele tempo, mas é uma probabilidade enorme que ele tivesse perdido algumas dezenas de animais se ninguém estivesse cuidando. Então ele foi muito imprudente. Mas a gente não pode falar que ele que ele agiu com injustiça. Você entendeu? Porque ele não pediu para que ninguém fizesse aquilo para ele. Um dia eu acordo e lá do lado de casa tem um monte de... Tem uns entulhos lá que a gente está esperando para tirar, que a gente está depositando tudo lá para levar de uma vez. Aí um dia eu acordo e tá tudo limpo lá. Tudo limpo, tudo limpo. E de repente alguém bate na minha porta e diz assim, ei, tá me devendo R$1.000. Te devendo R$1.000 por quê? Porque eu tirei os entulhos dele lá. Sim, Vaza, mas eu não pedi. Eu pago 400 para uma caçamba levar. Entendeu? Aí numa dessa, quem está recebendo a informação vai se sentir injustiçado. Homem sem sabedoria. Ainda diz que é dos caminhos de... Dizem que é pastor. Entendeu? Mas eu não pedi para ninguém tirar. Você entendeu? Tô dando exemplo, isso não aconteceu, tá? Um exemplo prático. Não aconteceu, o entulho tá lá ainda, que vai tirar segunda-feira. Só pra você entender, pra você não ficar assim, rapaz, olha. Mas eu tô dando um exemplo prático para que você entenda. Você entendeu? Ou você tem um terreno, de repente alguém capina e fala assim, olha, tu tá me devendo 300. Aí tu fala assim, mas tipo assim, Vaso, não pedi. Você entendeu? Ou seja, apesar de eu entender que se alguém limpa lá do lado, eu deveria sim remunerá-lo porque dá trabalho, eu entenderia isso. Entendeu? Mas não dá o direito de alguém vir me cobrar porque escolheu o dia, acordou e falou assim, já sei, não vou tirar dinheiro, eu vou tirar aqueles pau velho ali do lado. Você entendeu? Então qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa vida. Então Nabal ele não tinha essa obrigação de ajudar. Mas Davi ele aproveita aquela situação. Né? E com a gente tem que ser diferente. Eu poderia olhar agora e dizer assim, com a gente não é diferente. Não. Com a gente tem que ser diferente.
A gente não pode utilizar, diante do cenário de crise, terceiras pessoas para descarregar nossas frustrações de injustiça. Né? Às vezes a gente se estressa com quem está do lado e descarrega com quem não tem nada a ver. E de forma também igual, a gente se estressa lá no trabalho e volta e descarrega dentro de casa. Entendeu? Então esse cenário de crise, para nós, ele tem que ser um cenário para crescimento. Ele tem que ser um cenário para testar a tua paciência. Tem que ser um cenário para testar o quanto que você é santo. Tem que ser um cenário para que você possa colocar para fora e pregar a verdade que você acredita. Você é um homem manso, você é uma mulher mansa. Amém. Eu vou falar por você. Entendeu? Então esse cenário de crise, você tem que utilizar para testemunhar a glória de Deus. Assim como Abigail foi utilizada para demonstrar tamanha sabedoria. A gente, quando cuida de casais, e a Carla, tem algo que eu falo que é uma verdade. O problema, a maturidade dentro do relacionamento, ela vai ser mostrada não pelos cenários de crise que você vai viver, entendeu? A maturidade dentro de um relacionamento, ela não vai mostrar um relacionamento sem problemas ao longo do curso. Mas o que vai mostrar maturidade dentro de um relacionamento é como você vai resolver. Isso demonstra maturidade. As crises que acontecerem na sua vida não significa dizer que você está ausente de Deus. Entendeu? Porque na maldição da teoria da prosperidade é exatamente isso. Você nunca mais vai ter crise. Isso não é verdade. Mas o que vai demonstrar o quanto que você tem Deus é como você vai resolver a crise que está batendo na sua porta. É como você vai resolver hoje a crise da sua vida. Porque muitas vezes a gente caminha e não se permite cuidar de determinados assuntos que são críticos dentro da nossa alma. Entendeu? E você vive crise após crise, crise após crise, crise após crise, e acaba não se permitindo ser cuidada. E Deus o livre se alguém olhar para você e falar desse cenário. Deus te livre. O irmão lá é extremamente ignorante. Deus o livre se olhar e falar assim: meu irmão, você é muito ignorante, querido. E você fala com esse tempo: você é uma pessoa ignorante. Ah, Deus, nossa, Deus o livre. Tem que falar: você é muito ignorante e vir para trás para não pegar o soco, né? Minha irmã, você está agindo com extrema insensatez. Aí você tem que vir para trás para a irmã não... Você entendeu? Aí a gente fala, às vezes assim, a gente fala de ignorância, né? A gente olha e fala assim: olha, você é um exacerbo de insapiência. Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Você é um exacerbo de insapiência. Aí a pessoa vai falar: nossa, que poema, né? Tá te chamando de burro. Entendeu? Insapiência, ausência. Sapiens. Você entendeu? Ou seja, com todo zelo e mansidão, as crises das nossas vidas, elas têm que ser tratadas. Porque você não sabe o que acontece? Um Davi perseguido, um Davi sem a referência do homem de Deus, ele entra no cenário de crise. E a primeira oportunidade que ele tem, ele junta seu exército e fala assim: vou matar Nabal. Eu juro pelo Senhor que ninguém, nenhum do sexo masculino vai virar a tarde desse dia vivo. Vou matar todo mundo. De quem era o erro? E de quem era o outro que errou? Nabal errou. Ele foi insensato. E quem ia morrer? Todos do sexo masculino. Meu irmão, o homem, para cuidar de 3.000 de um rebanho, ele devia ter muitos servos. Aí imagina o servo que está lá, que viu a situação, correu para Abigail agoniado, quando vê, lá vem, meu irmão, o exército de Davi chegando. Você entendeu? Ia morrer junto. Aí fica pra gente mais um ensino, o quanto que as nossas decisões debaixo da insensatez pode levar toda a nossa família à morte. Todas aquelas pessoas que dependem de nós à morte. Você entendeu? Homens empresários, né? Mulheres empresárias. Decisões insensatas podem arruinar famílias. Famílias. Você entendeu? Ou seja, você escolhe dar um passo errado, falta de sabedoria, e famílias ficam desempregadas e aí vai. Você entendeu? Ou seja, você que é empresário hoje, é um toque do Senhor, né? Honre a Deus. Peça a direção de Deus em nome de Jesus. Então, Deus usa esse cenário de crente, esse cenário de crise para o crente. Deus usa esses cenários em que nós somos despertados a colocar ira para fora para poder tratar o nosso coração. Porque às vezes a gente fala assim, ó. Aumenta só mais um pouquinho, por favor, Léo. Às vezes a gente fala assim, ó.
eu tenho muito Deus. Aí você fala para todo mundo que você tem demais Deus. Entendeu? E vem a crise. E sabe o que acontece quando você fala que você vem demais Deus e vem a crise? E você dá um mau testemunho? Sabe o que acontece? Você não passou na prova. A gente falou sobre prova na semana passada. Entendeu? Então nesse momento você não passou na prova. Então esse cenário de crise, que você entenda, esses cenários que chegarem para você, é porque tem algo dentro do seu coração que pode ser transformado, pode ser mudado. Em nome de Jesus. Um outro ponto são as iras. Nota que Davi, quando ouve a resposta de Nabal, quando os servos trazem a resposta de Nabal, ele diz assim, cinja cada um a sua espada. Entendeu? Cinja cada um a sua espada, ou seja, pega a sua espada que nós vamos guerrear. O homem que venceu Golias, ele está muito próximo de ser vencido pela ira. Entendeu? Aquele homem que derrotou um gigante, ele está muito próximo de ser vencido pelo seu coração. O homem segundo o coração de Deus. Ele quase cai. Por quê? Porque para Deus seria uma injustiça ele matar Nabal. Por quê? Porque não havia obrigação de Nabal para com Davi. Volto para o mesmo ponto. Nabal foi insensato, sim, mas ele não tinha obrigação de fazer. E as iras acontecem exatamente dessa forma, muitas vezes, na nossa vida. Porque o homem segundo o coração de Deus, a gente consegue perceber um pouco mais à frente, eu acho que é no capítulo seguinte, agora não me vem, ele vai para uma batalha e as mulheres são levadas do acampamento dele. E quando ele volta, todos pranteiam e alguns começam a cogitar a possibilidade de apedrejá-lo. Ele vai e busca Deus. Ele toma a decisão correta. Ou seja, ele acaba se encontrando em um outro cenário de crise, mas ele aprendeu com o cenário de crise anterior. Aí ele vai buscar Deus. Então a lição que fica para cada um de nós sobre essas iras é que Davi escolhe tomar aquela decisão debaixo de ira, não debaixo da direção de Deus. E muitas vezes, servos de Deus agem exatamente dessa forma, servos e servas. No momento da crise, as pessoas se exaltam, deixam com que a ira vença e tomam decisões debaixo de ira, não debaixo da direção de Deus. Isso tem que ser um baita ensino para cada um de nós. Porque a gente olha e fala, a gente repreende o inimigo em tudo. Entendeu? Porque tem alguma... Não, eu repreendo no nome de Jesus. Não, eu repreendo. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Muitas vezes na nossa vida, o principal inimigo ele não está do lado de fora, está do lado de dentro. Entendeu? Muitas vezes o inimigo ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Porque a militância da carne com o espírito ela é diária. E às vezes a gente se esquece disso. Eu não estou dizendo que Satanás não é inimigo não. Por favor, a heresia não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós caímos e a gente repreende depois Satanás e Satanás vem assim e fala: Ei, Deus, essa aí não. Olha que a minha fatura é grande, mas esse boleto aí não é meu não. Porque você foi vencido pela carne. Então o inimigo muitas vezes da sua vida ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Quando nós nos iramos, quando nós escolhemos fazer o mal. Porque muitas vezes a escolha de fazer o mal, a escolha de prejudicar, a escolha de se vingar. Eu falei aqui uma frase uma vez, conversando com um conhecido muito querido, e tem um momento que ele falou pra mim assim: não, vingança não, mas eu nunca esqueço o nome. Entendeu? Então, pois é. Entendeu? Vingança, não sou vingativo não, mas eu nunca esqueço, ainda falou batendo na mesa, eu nunca esqueço o nome. Eu falei: não, entendi. Ou seja, a gente não reconhece que a gente é quando a gente está irado. Quando nós nos deparamos com a ira, muitas vezes, quando você sai daquela situação em busca do Senhor, você é tomado por um constrangimento enorme. E você fala assim: meu Deus, eu era incapaz de fazer isso. Quantas e quantas vezes você de repente já se deparou nessa situação? Como eu pude? Eu era incapaz de fazer isso. Em Manaus, a gente liderando pessoas, já ensinando homens sobre mansidão e tal. Um dia eu tô atrasado, meu irmão. Tinha uma reunião 14 horas. Aí eu fiz a matemática. Sabe como é que é a matemática do atrasado? Posso falar pra você como é a matemática do atrasado? Que horas são aí? São 10h20. 10h20, beleza. Aí ele tem que estar... ele tem que estar 11 horas na orla. 11 horas na orla. Aí o que é que ele faz? Não, uma vez eu via daqui pra orla 10 minutos. 10 minutos, né? Vou sair daqui 10 para as 11. Ele vai se atrasar, mano. Ele vai se atrasar.
um semáforo, uma procissão, um desfile, uma corrida da Equatorial que travou o trânsito todo na Zona Norte quando eu estava voltando para casa. Alguma coisa pode se atrasar, entendeu? Você entendeu? Alguma coisa pode se atrasar, cara. E as pessoas não têm nada a ver com isso. Quem escolheu sair 10 minutos antes da sua casa foi você. Você entendeu? Aí você sai, aí alguém te fecha, tá no sinal. O sinal verde abriu, a pessoa... Irmãos, homens. Mulher eu ainda não vi não. Mas homens. Sinal, semáforo, ele não é largada de Fórmula 1. Porque teus irmãos deu sinal verde, papã. Meu irmão, eu tô engatando a marcha, não deu meio segundo. Cara, já viu isso? Não é assim? Abriu, papã. Meu irmão, se tu parar do lado e falar, não, peraí. Não, beleza. É homem, meu irmão. É homem. Abriu isso, papã. É homem. Sim ou não? Ah, peraí. Sim ou não? Sim. Pois é. Você entendeu? Essa é a matemática do atrasado. Então o que aconteceu? Eu saindo de casa, aí eu fiz a matemática do semi-atrasado. Do semi-atrasado ele tem margem de erro. Falei, não, vou dar 5 minutos a mais. Não é possível, cara. Ou seja, daqui pra Orla, se eu quero chegar 11, eu vou sair que horas? 10h45 eu vou sair. Vestibulando, né? Vou sair 10h45. Matemática do semi-atrasado. A probabilidade dele chegar atrasado é grande. Como é que funciona quem está no horário? Que horas tem que estar na Orla? 10 horas. Cara, eu vou sair 10h30. Tem um trânsito, volta, dou a volta no quarteirão. Ah, tem que estar ali também. Meu irmão, eu vou lá por perto de Santana. Eu vou chegar no horário. Vou chegar adiantado, vou chegar lá, vou escolher onde estacionar. Viu ou não? Vou escolher onde estacionar se for um evento, vou descer do meu carro. Alegria. Me fecharam. Olha, rapaz, oh meu Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abriu o semáforo e fechou. O cara não saiu do lugar porque ele tá conversando com o amigo do lado. Pô, muito sem noção, cara. Muito sem noção. Mas tu não vai pro lado e papá, ei meu irmão, compra um frango, uma farofa e leva pra casa, meu irmão. Então, você não vai fazer nada disso. Nada disso. Você entendeu? Ou seja, quando você tem os seus problemas e começa a derramar pro lado de todo mundo. Por quê? Porque tu escolheu sair tarde da tua casa. E esse dia eu tinha ido almoçar, eu falei tudo isso pra introdução, né? Esse dia eu tinha ido almoçar, eu falei 14 horas, no milênio ali, 20 minutos eu chego, mas chego com folga. 25. E saí mesmo. Quando eu cheguei no milênio, acho que o Satanás ficou na cancela e falou, esse aí não, esse aí hoje eu vou. Olha a fila, meu irmão. Ia lá tinha um colégio antes do milênio, assim. Tinha um colégio antes do milênio, a fila lá, eu falei, caramba, fila, entrei na fila. E demora, e tempo, e demora, e 15 minutos, demora. Eu falei, não, mas eu tô na fila. Quando eu vou pra aquela ruazinha atrás, quem conhece Manaus sabe, é como se você vê na principal, entra pra direita e tem o Igarapé, assim, sabe? É pra andar só um carro, em tese é só um carro. Aí você vai assim, eu acho que uns 100 metros, eu acho que entra assim no condomínio. Quando eu tô nessa rua, mano, a minha vez de entrar na rua, daqui pra lá já vai. Quando eu vou entrar, um cara na minha frente. Aí o homem de Deus, o que é que o homem de Deus falou, Senhor? Abençoa, né? Poxa, mal educado. Não, na minha, não. É isso, eu sou justo. Sim ou não? Eu tenho a justiça, eu sou justo. Encostei no carro da frente. O cara encostou. Daqui a pouco começou a bater retrovisor com retrovisor. Aí o homem de Deus, o que é que o homem de Deus fala? Repreenda Satanás, em nome de Jesus. Baixei o vidro. Se bater o paralama aí, vai ser 2 batidos, meu irmão. Mas como? É porque a gente é manso. Sim ou não? A gente é manso, a gente não se exalta. Se bater o paralama, vai ser 2 batidos. Tô logo te avisando aí. Não, mas eu sou médico, eu tô atrasado. Eu falei, meu irmão, o problema é teu. Tu vai fazer cirurgia? Aqui tu não opera ninguém aí mesmo. Tu vai fazer cirurgia? Não? Então pronto. Aí, a gente, porque a sabedoria no silêncio, a gente ignora. Aí subiu o vídeo, né? Ah, não sei o que. Eu não vou. Tá bom. Não vou. E retrovisor com retrovisor, e vai, e entra e tal. Aí passei na frente do meu trabalho. Aí o pessoal já chegando um ou outro na sala de reunião. Aí o porteiro, o vigilante que ficava na porta, ele era pastor, né? Aí quando a gente está no creme é assim, sabe? É que tá vendo? Acho que não deu pra ver não, entendeu? Aí foi, retrovisor com retrovisor, meu irmão entrou. Mas eu entrei primeiro, ele não conseguiu. Fui pra cancela, ele foi pra lá, o carro parou, eu entrei primeiro que ele. Cara, quando eu passei na cancela, me deu um enjoo, ânsia de vômito. Aí me deu aquele arrependimento, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Nossa, meu Deus, eu falei que eu ia bater no homem. Cara, meu Deus, que absurdo. Senhor, por favor, Deus. Aí me veio assim,
amanhã tu vai ensinar os outros como ser manso, né? O Senhor me perdoa, Senhor. Aí fui, cara, querendo já, eu sou meio chorão, né? Já fui querendo chorar e tal, e estacionei o carro. Falei, eu vou resolver. Aí, horário da reunião, já tava no horário. Aí eu falei, já sei, vou resolver. Não, Senhor, aí é o momento sofrência do crente. Você quer resolver agora. A reunião, que era o mais importante, não é mais o mais importante. O mais importante é se reconciliar. Aí saí correndo no estacionamento atrás do homem, né? Tentando encontrar o carro, fui, tentei. Aí não encontrei. Não, 3 pisos de estacionamento, aí eu falei, não vou lá em cima. Aí voltei pro trabalho, né? Aí quando eu cheguei na porta, lá está o pastor, né? Opa, e aí, alguma alteração? Esse, João? E se ele fala, chefe, eu não sei, é o senhor que tem que falar, né? E alguma alteração? Não, graças a Deus, tudo debaixo de bênção. Falou, meu irmão, glória a Deus, Deus é bom, então vamos entrar, pá. Entrei, fiquei constrangido e fui, né, depois fui falar com Deus e pedir perdão para ele. E o Senhor veio me falar que ele foi da vontade dele quando encontrasse o homem, né? Porque, pelo que eu entendi, o homem podia estar armado, né? Imagina, já teve o estresse, eu vou ao encontro dele, ele tá vendo, tô correndo atrás dele, o cara vem correndo, eu vou dar um tiro. Morreu o Renzo. Aí vou investigar o que acontece. Aí pega as câmeras, não, estava o retrovisor com o retrovisor. Testemunho bom de Cristo, né? Ainda tem quem vai falar assim, não, mas tá no braço do Pai, tá assim. Você entendeu? Mas que fique para você o quanto eu me desconheci aquele dia. Aquele não era o Renzo, o servo de Deus, entendeu? Não era o Renzo, filho do papai. Não era. Mas o quanto que a ira faz com que a gente se desconheça, sabe, do nosso comportamento. E esse homem que é chamado, segundo o coração de Deus, ele estava vencido por um gigante que habitava dentro do coração dele naquele momento, chamado justiça própria, né? Quando alguém nos ofende, a gente às vezes é tão cheio de Deus que a gente fala, Senhor, me justifica, Pai. Tu lembra da história de Davi, Senhor, e Abigail? O que é que tá passando no seu coração? Tipo assim, mata ele, né? Mata lá assim. Lá Nabal morreu, Senhor, só para te lembrar, Nabal morreu, entendeu? Essa oração não vai passar do telhado da sua casa. Você entendeu? Mas ore para o Senhor para Ele curar o seu coração, para Ele tirar essa ira que é maldição na sua vida. Entendeu? Essa ira que destrói lares por meio de uma decisão. Quantos e quantos homens nesse momento em que nós estamos aqui reunidos com liberdade? Existem homens e mulheres que estão presos lá dentro do IAPEM. Por quê? Porque por um momento de ira, se você jogar no Google depois, acho que foi 22 para 23. Acho que foi isso. Ou foi 20, não sei, 23 para 24 talvez. Eu lembro que eu, fazendo umas pesquisas na internet, eu ia tratar sobre a questão de irmãos em Cristo. Eu coloquei irmãos e veio a notícia que um irmão tinha matado um outro num Réveillon aqui em Macapá. Porque foi uma brincadeira, os dois bêbados, um chateou com o outro, estava fazendo churrasco, um pegou a faca e matou o outro irmão. Será que eles não se amavam? Estavam no Réveillon juntos, provavelmente se amavam. Mas naquele momento a ira venceu aquele coração. E ele indignado, injustiçado, não sei o que aconteceu, não fui atrás de ler tudinho, mas foi lá e matou outro irmão. Entendeu? Então para que você carrega daqui hoje, e a ira, ela leva, sabe, ela faz com que você se desconheça, um gigante. Esse gigante seja vencido no nome de Jesus. O discernimento vai embora. E uma frase que eu queria que você ficasse é que a ira de um minuto pode destruir a colheita de uma vida inteira. Entendeu? A ira de um minuto pode destruir a colheita de uma vida inteira. Você se ira em um minuto e pode levar alguém à morte. Você pode ofender um filho, pode ofender uma mulher, pode ofender um amigo, pode ofender um pai, pode ofender uma mãe, pode ofender um conhecido, pode ofender alguém que você não conhece. Entendeu? Você que é homem de Deus, né? Eu sempre falo sobre isso. Você é a outorga de Cristo para falar das grandezas de quem é Jesus. E de repente você está em determinado ambiente e Deus te colocou ali para que você possa alcançar uma alma valiosíssima para Ele. E por meio da sua ira você destrói essa colheita. Entendeu? Então, que em nome de Jesus não estejamos na comunhão de homens e mulheres que irão se irar. Em nome de Jesus. Outro ponto dessa palavra é a sabedoria de Abigail. Davi marcha furioso na direção de Nabal e Deus já está trazendo a providência para Davi. E o que eu lendo essa palavra, Davi poderia escolher não ouvir Abigail.
Ele fala, olha, o pão com passas está aí, Abigail já fica aqui. E quando a gente voltar de lá, não vai mais ter nenhum homem. Provavelmente eu já vou te levar junto, tu vai ser despojo de guerra. Porque era assim que acontecia. Exércitos invadiam outros povos e traziam como despojo muitas vezes mulheres e às vezes crianças e os bens e rebanhos e ouro e prata e cobre e bronze e aí vai. Entendeu? Ou seja, eles eram da mesma região, faziam parte do povo, né, do povo de Israel. Então, ele levá-los como um despojo de uma guerra, ele não estava trazendo uma pessoa desconhecida para dentro do seu convívio. Tanto que ele vai lá e casa com ela depois. Mas é você entender que, muitas vezes, nos cenários de crise, Deus levanta a providência. A providência chega por meio de uma mensagem, por meio de alguém que bate a sua porta, por meio de um convívio na célula, por meio de uma palavra do culto. Você entendeu? Por meio de um irmão que faz uma ligação para você. A providência chega. O problema é que muitas vezes você não consegue enxergar essa providência. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele olha para o que Abigail fala e fala, não, tem Deus aqui nessa jogada. Minha irmã, Deus te abençoe. Siga lá o seu caminho, a gente vai voltar e tal. Então não vai ter guerra. Então, que o Senhor traga ao seu coração, se de repente você não viveu um momento de crise, ou se de repente você está vivendo um momento de crise, e se de repente o Senhor já não está trazendo a providência para você, e de repente você não está conseguindo enxergar essa providência. Porque Davi, louvado seja Deus, conseguiu enxergar. Você pode estar não conseguindo enxergar isso. E acaba que a crise vai se alongar, a crise pode virar tragédia. Porque até então uma crise não necessariamente é uma tragédia. O cara, se de repente limpou a minha casa, ele chega para mim e me cobra R$1.000, eu estou na crise, mas eu vou escolher transformar ou não numa tragédia. Você entendeu? Ou seja, Davi consegue perceber que era uma providência de Deus. E por conta disso, ele se rende. Ele se rende. Ele escolhe não guerrear, ele escolhe não fazer aquela batalha desnecessária. Nota que Abigail, quando a gente fala sobre a sabedoria de Abigail, a Bíblia mostra como uma mulher prudente e formosa. E ela vem diante de Davi e fala com humildade e sabedoria. Então ela é prudente e formosa. E ela abriu a boca com humildade e sabedoria. Nossa, uau, que mulher é essa? Aí o Davi é o besta, né? Aí o Nabal morre e ele fala, calma, Deus, entendi, Nabal morreu, me vingou. Vou pegar a mulher dele agora. Vou casar com a mulher dele. Por quê? Porque ela é prudente, formosa, humilde e sábia. A mulher melhor para estar do lado de uma mulher dessa, que são as mulheres desse ministério, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você entende isso? Ou seja, são características de uma mulher valorosa, de uma mulher sábia. Você entendeu? Ou seja, Davi consegue identificar tamanha sabedoria naquela mulher. Só para você entender, quem deu a resposta? Quem deu uma resposta para levar para Davi? Nabal. Quem é que se apresenta diante de Davi se desculpada? Abigail. Ela diz assim, a culpa é minha, meu Senhor, eu não ouvi. Olha a responsabilidade que ela se bota. Ela não conhecia o coração de Davi, sabia quem era, o homem da batalha, que geralmente era justo e tal. Mas ele podia literalmente, a tua culpada, então vai morrer primeiro. E acabou ali. Você entendeu? Ou seja, a sabedoria na humildade. A sabedoria na humildade. E os humildes são sábios diante de Deus. Os soberbos não têm a sabedoria divina porque são soberbos. Mas os humildes a têm, em nome de Jesus. Ela reconhece o erro do marido, ela fala que Nabal foi insensato, mas ela lembra Davi de que ele é o homem chamado por Deus e destinado ao trono. É como se ela falasse assim, Deus, deixa eu falar, Davi, ele errou, ele está errado. Mas meu Senhor, o Senhor será meu rei. O Senhor já foi ungido por Deus, o Senhor será o meu rei, meu governante. É essa injustiça que o Senhor vai querer ter na sua história. Você entendeu? Ou seja, ela apelou ao íntimo para que Davi entendesse que ele era o próximo rei. Ele já era rei, ele estava sendo perseguido por Saul. Mas Deus já tinha escolhido Davi para ser rei. Você entendeu? E o apelo dela com sabedoria, eu creio que com providência divina, é exatamente isso. E é nos momentos, quando eu falo do cenário de crise, para você escutar a voz que está chegando até você, eu vou dar uma notícia para você, você é filho do Altíssimo. Não importa a crise que você esteja atravessando, você tem um Pai que tudo pode. Você entendeu? Então é nesses momentos de crise, quando
Chega alguém até você e você percebe que é uma direção de Deus, ele lembra quem você é. O Davi irado, naquele momento, Abigail coloca ele na posição de um rei. Meu Senhor, se prostra diante dele. O Senhor é ungido de Deus. Senhor, meu rei. Não cometa essa injustiça. O culpado sou eu. O meu marido, ele foi insensato. Mas a tua serva não ouviu quando chegou, porque se tivesse ouvido, tinha adotado a providência. Então eu me torno culpada. Você entendeu? Ou seja, uma postura com humildade, uma postura com muita sabedoria. Aí vem o verso 28, ele diz assim, ó: o Senhor certamente, isso é Abigail falando, olha a sabedoria dessa mulher. Olha a sabedoria dessa mulher, se ela não foi ferramenta de Deus. No verso 28, o Senhor certamente te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor. Então ela diz para ele assim: Davi, deixa eu te falar, tu tá irado, Davi. Na tradução assim, se fosse o face to face, né? Meu filho, tu tá irado. Você só peleja as batalhas de Deus, por isso que tu és vencedor. Tu entra nas guerras que Deus manda você entrar, e você tem sobrepujado todos os teus inimigos. Por quê? Porque são inimigos do Senhor e Deus está contigo. Mas essa aqui não, Davi. Essa daqui tu tá irado. Essa daqui tu vai cometer uma injustiça. Entendeu? Você tá agindo errado. Não é esse o caminho. Olha a sabedoria de Deus nos lábios dessa mulher. Verifica se ela não foi uma mulher usada pelo Senhor para isso. Então, as palavras sábias de Abigail são como água para aquele fogo de ira de Davi. E dentro de casa é assim também, nos teus relacionamentos vai ser assim também. Quando você levanta uma palavra sábia para alguém, ela funciona como água para acalmar aquele fogo da ira. Provérbios, agora não me vem à cabeça, ele fala que quando um tolo se cala, ele se torna, ele evidencia ser ele evidencia ser mais sábio que um sábio que fala de forma errada. Você entendeu? Ou seja, a sabedoria, aí, traduzindo, a sabedoria no silêncio. Quantas vezes a gente se depara com pessoas erradas? Quantas vezes a gente se depara com pessoas iradas, não erradas, iradas, e você fala, não, é isso mesmo. Entendeu? Aí você vai endossar o carro. Não, você foi injustiçado mesmo. Não, olha, se fosse comigo eu nem imagino, mas é o crente. Mas falando manso, aquela voz doce de quem oferece um fruto para ter conhecimento, entendeu? Porque não é bem assim que está escrito, entendeu? Qual é teu nome? Satanás. Não, mas calma, eu entendo. Não, você, nossa, ai, olha, menino, se fosse eu, rapaz, olha, assim, ó, vou te dar um conselho. Nunca mais fala com ele. Entendeu? Vou te dar um conselho. Não, cancela esse contrato. Ó, vou te dar um conselho. Bloqueia, só bloqueia aí no WhatsApp, bloqueia as ligações. Vou te dar um conselho assim, ó. Nossa, que horrível que você passou. Nossa, é tão ruim. Olha, dá um gelo. Marido e mulher, assim, então, mulher fez bobagem, ou o homem fez bobagem. Não, vou te falar uma coisa, dá um gelo, ele vai dar valor. Ele não sabe o valor que ele tem. Conselho errado. Conselho errado. Conselho errado. Você entendeu? Conselho sem sabedoria, ou seja, sabe o fogo que tá lá? Você pega 2 litros de gasolina e joga lá no meio. Você não tá ajudando em nada, você tá fazendo com que aquele cenário de ira vire uma tragédia. Que negócio de dormir de costa, que negócio de não falar, negócio de dar gelo, isso não existe. Vai se reconciliar. Pô, meu irmão, eu sei que é difícil, cara, mas isso é uma coisa que tem que ser reconciliada. Sei que é difícil aí e tal, você tem que ser reconciliado. Entendeu? Você entendeu? Amém. Quando você de repente encontrar alguém e no meio desse cenário de ira, você vê que a pessoa está te dando um conselho, esse conselho é um conselho que traz calma, traz equilíbrio, há uma probabilidade enorme de ser um conselho do Senhor. Entendeu? Enorme, 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 enorme. É uma voz calma. Nem toda voz calma que você ouve ela vem de Deus. Entendeu? Nem toda voz pausada que você ouvir ela vem do Senhor. E às vezes a gente olha e fala, não, mas fala tão doce. Eu já tive um grande engano em relação a isso. Conheci um homem que tinha voz muito calma e muito doce, que falava muito da Bíblia, mas estava pronto para levar muitas pessoas ao abismo. Vou te conhecer recente. Entendeu? Então não toda voz calma ela procede de Deus.
Você tem que sempre bater para saber o que é que a Escritura diz. O que é que a Palavra de Deus diz. Qual a aplicação prática que eu posso colocar em prática? Qual a aplicação prática que eu posso extrair do conselho que eu estou tirando? Aonde que vai me levar? Quando a gente está irado, é difícil de reconhecer isso, muito difícil. Porque você quer mais alguém que te bote no colo e bata na tua costa do que alguém que te confronte. Aí, essa é a chave. Você está irado e quando você tem alguém que bate na costa, tem um negócio que diz assim, né? Amigo de verdade não é aquele que... amigo de verdade não é aquele que... mas ele fala alguma coisa antes, assim. Amigo de verdade não é aquele que te ajuda numa briga. É aquele que chega com uma voadora. Entendeu? Aí você olha pra ver se ele não tem rabo e um chifre, como diz assim. É uma analogia, né? Entendeu? Não, esse não é amigo de verdade, meu irmão. Esse não é amigo de verdade. Esse daí você tem que se afastar dele. O amigo de verdade vai te dar conselhos sábios. O amigo de verdade te ama tanto que ele não quer que você caia. Ele não quer que você viva a tragédia. O amigo de verdade vai te acalmar nos momentos de ira. Calma, tem... A gente, quando entrou na célula, eu queria sair de casa, né? Todos sabem aqui. E eu encontrei amigos de verdade. Fala, cara, tem um pouquinho de paciência. Olha, deixa eu falar, tu vai te arrepender. Olha, às vezes o cara sai e larga o pessoal de casa, tu vai te envolver com outra mulher, cara, e tu vai ver que é tudo a mesma coisa. Não faz isso. Tem um pouquinho de paciência, deixa eu falar, bora pro almoço. Olha, deixa eu falar, vem aqui em casa, olha, quando estiver agoniado, liga pra mim. Esse é o amigo de verdade. Entendeu? Esse é o amigo de verdade. Ele desvia o ofurô. Ele te ajuda a você buscar mansidão. Te ajuda a você buscar entendimento. Entendeu? Não chega com uma voadora para te causar uma tragédia, para causar dano para alguém, isso não existe. Então, que a gente seja muito sábio sempre para agir de forma rápida, mas de forma mansa, e muitas vezes agir sem falar. Homens, mulheres, se você não tem algo de bênção para falar do seu marido ou para sua mulher no momento de discussão, fique calado. É muito melhor do que ofender. Entendeu? A ofensa dentro de um relacionamento é algo inadmissível. Não faz parte do Senhor. Não é um homem, não é uma mulher de Deus. Ofensa dentro de casa. Nada vai justificar um dia. Nenhuma traição vai justificar você xingar alguém dentro de casa. Não justifica. Você não vai ser justificado. Você entendeu? Ou seja, não deixe com que a ira faça com que você se torne uma pessoa desconhecida. Ou que você se torne uma pessoa irreconhecível. Tá aqui, é Provérbios 17. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Então, que a gente possa aprender com Abigail sobre sabedoria. Aí a providência de Deus. Depois de ouvir Abigail, Davi reconhece as mãos do Senhor. Aí vem o verso 32, né? O momento em que Davi reconhece que foi providência de Deus. Diz assim, bendito seja o Senhor que te enviou hoje ao meu encontro. Ele volta atrás nesse momento e desiste da vingança. Depois de alguns dias, quando a gente fala sobre providência de Deus, a Bíblia diz que Nabal morre. Entendeu? No dia seguinte, quando Abigail traz a notícia para ele, ele fica paralisado como pedra. Não sei, um AVC ou um infarto, sei lá. E depois de 10 dias ele morre. Aí vem a providência da restituição para aquela mulher sábia. Deus fez justiça. Davi não precisou sujar as mãos. E aquela mulher que era mulher de homem insensato vai se tornar mulher do rei. Vocês pararam para pensar nisso? Aquela mulher que era mulher de homem insensato, mulher de homem que quase leva a família inteira à ruína, ela vai se tornar mulher do rei. Vai viver agora na corte. Vai deixar de ter 3 mil no rebanho, vai ter dezenas de milhares. Você entendeu? Ou seja, irmãos, a providência de Deus, quando você escolhe obedecer, você colhe bênção. Entendeu? A semente debaixo da obediência. Deus faz justiça melhor do que nós poderíamos fazer. Às vezes a gente quer agir com a própria mão, assim como Davi agiu. A gente quer machucar o outro, a gente quer que o outro se arrebente, a gente quer que o outro fique ruim. Entendeu? E Deus, na verdade, quer que a gente seja obediente, para que você seja a ferramenta de Deus, e você vai colher bênçãos em relação a isso. A vingança, note isso daí também, a vingança ela nos escraviza. A vingança, ela nos escraviza. E a confiança em Deus nos liberta. Você entendeu a diferença? A vingança, ela vai te escravizar.
E a confiança em Deus vai te libertar. Então você pode ter chegado até aqui, você pode ter adentrado por essa porta como uma pessoa vingativa. Você pode ter entrado até esse lugar como uma pessoa irada, que está doida para pular no pescoço de alguém. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Escolha se render a Cristo. Escolha a sabedoria dos céus. E você vai encontrar essa liberdade. O Senhor juiz é fiel. O Senhor Jesus é um juiz fiel. Então, espere o tempo dele. Não escolha resolver hoje de uma forma atropelada. Não escolha resolver hoje com raiva. Espere o tempo dele. Escolha se prostrar. Tá com raiva? Tá vivendo um cenário de crise? Vou dar uma notícia para você. Vai pro quarto secreto. Bota o rosto no chão. Fica de joelho. Fica em cima da cama. Hora de coca. Você que sabe. Só busca Deus. Entendeu? Deixa que Deus atue nessa providência que você está querendo fazer com as próprias mãos. Porque o que Ele fizer vai ser sempre melhor do que você pode fazer. Sempre, sempre, sempre. Não há exceção para essa regra. Entendeu? Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Se de repente você tem sido irado com alguém, se você está magoado com alguém, escolha hoje deixar aqui. Escolha hoje ter uma vida diferente. Há uns cultos atrás eu disse assim uma frase que eu creio que é do Senhor, né? Você pode escolher a vida que você vai ter a partir de hoje. Foi lá atrás, você já podia estar tendo uma vida aí há 15, 20 dias, 30, sei lá quanto de tempo faz. Mas você pode escolher hoje de novo. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, você está aqui hoje. Você está respirando, você está bem, está sentado numa cadeira. E Deus é bom por conta disso. Então hoje pode ser o dia em que você pode de novo, um novo apelo. Você pode escolher ter uma vida diferente a partir de hoje. Entendeu? Ainda que de repente você esteja vivendo tragédias, ainda que de repente você esteja mergulhado numa crise, você pode escolher ter uma vida diferente a partir de hoje. Entendeu? Não deixa com que esse gigante que está habitando até hoje dentro de você te vença. Em nome de Jesus. E a recompensa? Com a morte de Nabal, Davi reconhece a bênção que Deus lhe deu através de Abigail e toma por esposa. É incrível isso, né? Essa Abigail ela foi muito abençoada. Ela sai debaixo de uma casa de tolice, de um homem injusto, para viver ao lado de um homem segundo o coração de Deus. E eu fui dar uma pesquisada, o quanto que essa sabedoria, quanto Abigail era sábia. Ela teve um filho que é chamado de Daniel. Entendeu? Você vê as tragédias que aconteceram na vida de Davi, você não vê em nenhum momento esse homem se levantando contra ele. Ele não foi o filho que violentou a irmã, ele não foi o filho que morreu, ele não foi o filho que lutou pelo trono. Apesar da Bíblia explicar que ele é o segundo filho, em nenhum momento ele reivindica o trono. Entendeu? Ou seja, o quanto que essa mulher foi sábia para tirar esse filho dos problemas de governo da corte. Falou, não filho, bora fazer o seguinte, eu tô olhando para teus irmãos aí, bronca alta, querido. Vem cá filho, bora ter uma vida diferente. Entendeu? Ele não pleiteou. E Daniel, tem outro nome, Quileabe. Está lá em 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. Quileabe. Em que momento que você ouve falar nas crises do reino de Quileabe? Quanto essa mulher foi sábia? Ele não fez parte das intrigas contra o pai. Não, e cadê Daniel? A Bíblia não fala não falou mais desse homem. Aí alguém pode pensar e falar, não, que homem relevante, viveu. A briga na corte de Davi foi algo terrível. Quando Davi escolhe adulterar com Batseba, o Senhor fala para ele que a espada nunca mais se apartaria da casa dele. Aparentemente não chegou a Daniel. Você entendeu? Que bênção de mulher, meu irmão. Que bênção de mulher. Então, é a recompensa que ela acabou experimentando. Quem age com prudência e fé, Deus exalta. Então que sejamos igreja prudente. Que sejamos igreja de fé. Amém. Vou falar por você. Que sejamos a parte de um povo que age com sabedoria. Davi não agiu com sabedoria. Os homens valentes que estavam com ele focaram no que poderiam receber como recompensa, porque ele era o líder. Os servos da casa de Nabal estavam tementes. Nabal era um homem totalmente insensato, mas havia uma mulher que fez toda a diferença. Você parou para pensar nisso? Uma mulher naquele tempo fez toda uma diferença para a vida de um rei. Senhor, ela falando para Davi, tu pelejas as batalhas do Senhor, falando de Deus. E ela impediu que Davi experimentasse de maldição por agir pela própria ira. Então, eu convido aos homens e mulheres sábios a levantar nesse lugar, nesse momento. Levante, homens e mulheres sábios, levante aqui nesse lugar.
Talvez hoje você esteja vivendo algumas experiências, ou há uma probabilidade que você ainda viva. Você pode se deparar com o Nabal que ofende. Entendeu? Quando o Nabal te ofende, o Davi que habita dentro de você quer se levantar com ira. Mas eu oro para que Abigail se manifeste nesse momento, que é o Espírito Santo, para que te dê discernimento, para que te dê orientação, para que você tenha atitudes diferentes. Entendeu? Muitas vezes a gente passa por injustiças, que eu volto para o mesmo ponto. Não considero essa injustiça do Vera mesmo, essa que Davi sofreu, mas a gente muitas vezes é injustiçado de uma forma muito real. Entendeu? Só que a injustiça, eu tenho percebido, que a injustiça ela não fala das atitudes das pessoas que te injustiçaram. A injustiça que você experimenta na sua vida fala mais de você. Entendeu? Porque uma pessoa bem resolvida é muito difícil ela se sentir injustiçada. Uma pessoa que está na presença de Deus é muito difícil ela se sentir injustiçada. Eu não lembro se Saulo falou alguma vez, ou Paulo, que foi injustiçado. Não lembro. Jesus nunca falou. Nosso modelo. Foi pregado, crucificado, espancado, escarnecido. Em nenhum momento falou que foi injustiçado, mas se fez justiça por nós. Então, que você tenha sempre isso no coração, que talvez a injustiça que você experimentou, que você venha experimentar, ela fale mais sobre você do que sobre a pessoa que te injustiçou. Entendeu? Porque pode ter áreas da sua vida que não são bem resolvidas. Alguém pode olhar para você em determinado momento e te chamar de feio, né? Feio, feia. E se você tem um problema nessa área, você vai se ofender. Entendeu? Você vai se ofender. E quando você se ofender, aí vai falar muito sobre você. Um discipulado, irmãos, e todos nós somos discipulados pelo Espírito Santo de Deus, ele traz evidência muito sobre o nosso caráter. Entendeu? Traz muito sobre o nosso caráter. O que tem que ser trabalhado em nós é o nosso caráter. O que tem que ser trabalhado em nós é o que nós temos de pior. Aquele que escolhe abrir o coração para Cristo, aquele que escolhe ser tratado no que tem de pior dentro de si, vai viver bênção. Entendeu? Aquele que não escolhe vai viver maldição. É simples assim. A ausência de sabedoria em você escolher permanecer no mesmo lugar, achando que tá bom. É ausência de sabedoria isso. Jesus quer te tratar de uma forma íntima e pessoal. E você pode escolher se permitir isso ou não. A ira de Davi naquele momento, Abigail é a ferramenta de Deus para chegar diante dele e mostrar que ele está errado ao se irar. Ela o recompensa, né? Acaba atendendo aos desejos, aos anseios dele, que era a busca de alimento. Mas ela traz uma palavra de Deus para ele. Ela lembra quem ele realmente é. E quando eu disse aqui que você é filho, que você é filha, eu estou trazendo a sua lembrança quem você realmente é. Então que você escolha hoje aqui nesse lugar, começar a agir debaixo de sabedoria divina. E você escolha aqui nesse lugar hoje, depositar todas as suas iras, suas mágoas, suas injustiças, diante daquele que tudo pode resolver. Tem situações que você pode ter passado que causaram tragédias pro resto da sua vida. E eu entendo isso. Tem problemas que talvez você carregue que fazem e vão fazer diferença pro resto da sua vida. E eu entendo isso. Mas a grande dica que eu deixo para você é que se você carrega, é porque você não conseguiu resolver. Entendeu? Quanto tempo faz? Eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você está carregando essa injustiça? Quanto tempo faz que você escolheu carregar essa mágoa? Você conseguiu resolver até hoje? Não. Se você está carregando, você não resolveu. Então hoje é o momento de você experimentar. Hoje é o momento de você tomar uma decisão. E o que eu falo para você quando eu prego sobre Jesus e eu vejo é difícil a aceitação do Evangelho para aqueles que não querem, eu falo assim, olha, experimenta. O que você tem a perder? Nada. Entendeu? Então se você não conseguiu resolver até hoje essa ira, não conseguiu resolver até hoje essa mágoa, essa injustiça,
Escolha colocar nas mãos daquele que tudo pode e tudo resolve. Hoje eu quero ser Abigail para você. Entendeu? Que Deus me use para ser Abigail na sua vida. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou dizendo. Para que você hoje escolha, a partir de hoje, uma vida diferente da que você tomou. Eu te convido a você fechar os olhos nesse momento. Não reaja, nunca, nunca. Não reaja com a carne diante das provocações. Isso vai te levar para um caminho de morte. Quantas e quantas pessoas hoje têm morrido no trânsito, morrem por causa de vizinho, morrem por causa de relacionamentos, porque escolhem reagir com a carne, entendeu? E vivem tragédias. Então é aquele momento de ira, aquele momento de deixar com que a nossa carne se manifeste. Aí não tem jeito, aí morreu. Aí não, ao homem é facultado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, é o que diz a palavra de Deus. Busque a direção de Deus antes de agir. Davi não buscou aquele dia. E talvez, diante das suas crises, você tenha sido uma pessoa que não tem buscado essa direção. Então busque a direção de Deus antes de agir. Ouça as vozes de sabedoria que Ele coloca no seu redor. A importância de um discipulado. A importância de uma vida com Deus. A importância de você se rodear de pessoas que querem bem a você. E pessoas que chegam até você sem nenhum interesse. Você entendeu? Às vezes você escolhe nos seus relacionamentos estar rodeado de pessoas que só te aplaudem. De pessoas que só te elogiam. Muitas vezes de pessoas que têm um interesse em ter um relacionamento íntimo com você. Quando eu falo relacionamento íntimo, eu estou falando inclusive da parte sexual. Pessoas podem se aproximar de você pelo simples fato de querem ir para a cama com você. Eu estou falando com homens e mulheres aqui nesse lugar. Estou falando com homens e mulheres que têm discernimento do que eu estou dizendo. Entendeu? Se tornam pessoas tão gente boa que te servem. Se você ligar, a pessoa ela te serve. Mas sabe o que ela quer com você? Ela só quer intimidade. Ela quer te tratar como o churrasco que eu comi ontem. Entendeu? Onde você se sacia naquele momento e tchau. Só um churrasco, um pedaço de carne. Eu estou falando com homens e mulheres. Porque foi-se a época em que a gente falava com as mulheres somente, mas hoje existem. Os homens também são atacados dessa forma. Os homens também são assediados dessa forma, dessa natureza. Então que hoje você não haja pela sua carne. Ouça as vozes de sabedoria que tem ao seu redor. Confie na justiça divina. Olha, agir pela carne, agir com ímpeto, agir no momento, ele pode até trazer para você uma saciedade imediata. Alguém te ofendeu, você dá um tapa em alguém. Alguém te ofendeu, você xinga de volta. Alguém te ofendeu e você dá uma resposta que cala outra pessoa. Nossa, isso pode ser até uma história para você contar se vangloriando. Sabe onde é que isso vai te levar? Lugar nenhum. Parabéns, você ofendeu outra pessoa. Entendeu? Parabéns, você se afastou de Deus quando escolheu agir pela sua própria mão. Então busca a justiça divina. Você foi ofendido? Fale para Deus, poxa, Deus, está difícil para mim, o Senhor está vendo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu quero ser dependente de Ti. Eu quero experimentar essa vida de dependência. Eu já entendi, Senhor, que até hoje eu agi dessa forma e nada se resolveu, mas hoje é o dia que eu quero agir diferente. Eu quero experimentar. De repente, você pode não estar acreditando no que eu estou dizendo, mas se você fizer uma oração franca para Deus, você vai ter um relacionamento direto com Ele. Eu não sou, como é que se chama? Eu não sou interventor de ninguém diante de Deus. Nenhum, não há essa possibilidade. O véu foi rasgado, você tem acesso direto a Deus. Basta que você faça uma oração sincera. E que você leve essa mensagem daqui. A sabedoria sempre traz recompensa. Você sempre será recompensado se você agir de uma forma sábia. E hoje, nós vimos a história de um homem que foi ofendido. Foi ferido. E esse homem estava prestes a agir com raiva. Mas Deus trouxe uma palavra para ele. E essa palavra que eu falo para você hoje é para de agir por você mesmo. Respira.
Ou seja, dá um tempo. Dá um tempo. Escolhe não descarregar de volta. Aquilo que jogarem em você, não segura na mão e taca de volta não. Coloca no chão. E ouça a voz da sabedoria. Ouça a voz da sabedoria. Escolha ter uma vida diferente. Escolha ser diferente. Escolha ser dependente de Deus, não de pessoas. Deus sempre vai querer te livrar de uma decisão precipitada. Deixe Deus lutar por você. E você vai viver uma vitória sem sangue nas mãos. Assim como Davi viveu aquela vitória, você também, eu te convido hoje a você viver uma vitória sem sangue nas mãos. Em nome de Jesus. Eu não posso terminar de falar sobre uma palavra dessa que Deus trouxe de uma forma tão pontual, sem perguntar se alguém entre nós, de repente, escolhe hoje experimentar dessa sabedoria. A sabedoria divina, ela está à disposição daqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, se você se dirigiu até aqui hoje e não é uma casa, eu te faço uma pergunta. Se você, de repente, está disposto hoje a viver uma vida diferente, talvez você tenha caminhado, sei lá, 10, 20, 30, 25, 30, 50, 40, 70, 90, até hoje, 100 anos, acho que não tem ninguém de 100 anos aqui. Mas você pode ter escolhido caminhar com seus braços. Você até de repente pode fazer uma reflexão e achar que tem uma vida, minha vida é boa. Mas tem uma vida muito melhor à disposição. Muito melhor, muito melhor. Um caminho de paz, um caminho de cuidado, um caminho de zelo. Um caminho de sustento. Um caminho de graça, um caminho de misericórdia. Um caminho onde você pode contar com pessoas que vão até você sem nenhum interesse, pelo simples fato de querer no grande dia estar de mãos dadas com você, para todos nós sermos arrebatados juntos. Essa é a intenção. Então eu te convido, se você de repente ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode levantar suas mãos no seu lugar. Se você quer fazer isso hoje, pode levantar suas mãos no seu lugar, que eu vou aí orar com você. É uma decisão que é uma decisão pessoal, uma decisão que ninguém pode tomar por você, é você e Deus. Entendeu? Só você e Deus. Aí você toma essa decisão e você começa a experimentar essa sabedoria e você vai ver coisas diferentes, coisas debaixo de bênção. Em nome de Jesus. Se de repente aí uma voz no teu coração que diz assim: poxa, mas eu tenho vergonha, não sei o que vão pensar de mim. Esqueça isso. Os anos vão passar e um dia você vai olhar para trás e você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão. Mas se você de repente já tomou essa decisão em algum momento da sua vida, e por qualquer motivo que seja que não cabe a ninguém tem nada a ver com isso, mas você já se converteu a Cristo em algum momento, mas por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor,